Nós vamos dar continuidade no estudo sobre a oração do Pai Nosso. No estudo anterior nós falamos bastante sobre o Pai Nosso e esclarecemos que conforme João, no capítulo 1, versículo 12, para ser filho de Deus é necessário receber a Jesus na sua vida. Então ele veio para os que eram os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder de ser feito filho de Deus foi dado a todos quantos o receberam. Então, para ser filho de Deus, eu tenho que receber a Jesus Cristo na minha vida e crer nele. Na sequência, Jesus diz que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. E nós vamos abrir um parêntese pequeno aqui para falar sobre essa situação dos céus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo 12, versículo 2, ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Então Paulo aqui está falando, embora que ele não use o seu nome, ele está falando da sua experiência de que ele foi arrebatado ao paraíso, e ele fala ao terceiro céu. Então nós vamos tentar dar uma esclarecida daquilo que dizem alguns entendidos. Paulo fala do terceiro céu, e a gente faz a oração: Pai Nosso que estás nos céus. Então o primeiro céu, segundo alguns entendidos, seria a atmosfera que envolve a terra. Então esse azul que nós vemos no alto, esse seria o primeiro céu. O segundo céu seria a imensidão do universo. Então, fora da atmosfera terrestre, toda a imensidão do universo seria o segundo céu. E o terceiro céu é o lugar onde está Deus, que é o paraíso. Esse é o entendimento de alguns teólogos. Só para te ter uma noção, quando Paulo fala do terceiro céu. Fechamos o parênteses e voltamos à palavra de Deus. No livro de Salmos, no capítulo 11, é bastante interessante nós vermos o que diz na palavra de Deus. Salmos, no capítulo 11, no versículo 4 diz: o Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Então, quando nós temos Pai Nosso que está nos céus, o salmista disse: olha, o Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Então nós temos que ter essa chegada diante de Deus. E chegar com muita humildade. Deus está no seu trono nos céus. Nós estamos na terra. Nós não vemos a Deus, mas Deus nos vê. Porque o salmista diz: os olhos do Senhor estão atentos. Deus vê todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Então nada passa desapercebido pelo Senhor. Então nós não podemos chegar de qualquer forma. Nós temos que chegar com muita humildade diante do nosso Deus, porque Ele sabe tudo. E se tu lembrar um pouquinho antes, ainda em Mateus, diz que Deus vê em secreto. Deus vê em secreto. Nós podemos enganar todas as pessoas,
Mas o único que nós não podemos enganar é o Senhor nosso Deus, porque Ele vê o secreto, Ele sabe tudo. Ele conhece tudo, Ele conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso coração, conhece a intenção do nosso coração. Então não adianta nós chegarmos diante de Deus de uma maneira equivocada. É com humildade e sempre sendo que o Senhor está no céu e Ele está vendo tudo. Em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 3, diz assim: não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por Ele são as obras pesadas na balança. Então diz, não multiplica a palavra de altivez, não te exalta, não te engrandece, não sai da tua boca nenhuma palavra de arrogância, chega com humildade, porque Deus é o Deus de conhecimento. O conhecimento de Deus, diz o salmista, é infinito. O entendimento de Deus é infinito, Deus sabe todas as coisas, Deus está no céu. Então eu tenho que chegar, e eu tenho que chegar com humildade. Ele está me vendo. Eu não vejo a Deus, mas Deus está me vendo, e é interessante que Deus vê em secreto. Agora poderia alguém dizer, Deus está lá no céu, não está preocupado com nada, tem tanta coisa no universo para se preocupar e para se interessar, vai se interessar com a minha oração. Aí nós vamos ali para a epístola escrita por Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 12, ele diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então diz Pedro, os ouvidos do Senhor estão atentos às suas orações. Então, tu não pode ficar preocupado, tu não pode ficar intranquilo, tu pode chegar com tranquilidade. Deus está atento. Tu chegou, Ele está no céu, mas Ele está atento à tua oração. O salmista no Salmo 11, ele diz, os olhos do Senhor estão atentos. E agora aqui, diz que os ouvidos do Senhor estão atentos para a oração que tu está fazendo. Nada vai passar desapercebido pelo nosso Deus. O Senhor não está lá vendo outras coisas, se interessando, vendo os anjos, dando olhada no céu, como é que está o andamento das coisas. Não, os olhos de Deus estão atentos. E os ouvidos dele estão prontos e atentos para ouvir a tua oração. Então nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, temos cuidado como nós chegamos diante de Deus, mas não é por isso que nós não vamos chegar com ousadia diante de Deus. No livro de Hebreus, o escritor, no capítulo 10, ele, a partir do versículo 19, ele diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então nós vamos chegar, e a maneira de chegar a Deus é com muita humildade, com muita reverência. Ele é o nosso Pai, Ele está no céu, Ele sabe todas as coisas. Nós não vamos conseguir enganar Deus, mas nós podemos chegar com confiança, com ousadia, através do sangue de Jesus. Nós podemos entrar no santuário, nós podemos chegar até o Senhor por um novo e vivo caminho que foi aberto por Jesus. Antes o caminho estava com barreiras, mas Jesus na cruz, Ele abre o caminho, e agora nós temos acesso ao Pai. Havia no templo um véu, um grande véu,
E para chegar ao Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote que chegava. Ele chegava e ele ia e entrava ali, e havia aquela separação. Esse véu que havia no templo, ele tinha 15 centímetros de espessura. E ele tinha 18 metros de comprimento. Quando Jesus foi crucificado, o evangelista Mateus, no capítulo 27, nos versículos 51, ele diz que eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Então havia no templo um véu que fazia a separação. E o sumo sacerdote, para chegar lá até a presença de Deus no Santo dos Santos, ele tinha que entrar cada ano com sangue alheio. Ele tinha que chegar, e na roupa do sumo sacerdote tinha como se fossem uns sinos, e ele entrava. E diz que se colocava uma corda na cintura dele, porque caso ele viesse a morrer lá dentro, ninguém poderia entrar, ele teria que ser puxado para fora. Então era um lugar de acesso restrito, não se tinha acesso. E o sumo sacerdote, para cada ano para entrar, ele ia com sangue, tinha que levar sangue. Aí Jesus, ele vai na cruz, ele derrama o seu sangue por nós, e Mateus diz que o véu se rasga. Eu já disse, um véu de 15 centímetros de espessura, 18 metros de comprimento. Mas como se rasgou esse véu? A Bíblia diz que esse véu se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima. Não foi o homem que rasgou o véu. Foi Deus que, através de Cristo Jesus, quando Jesus morre na cruz, Deus, ele rasga do alto. Deus começa a rasgar de alto a baixo, e Deus desfaz a separação que havia entre ele e os homens. Por isso que o autor aos Hebreus diz que nós podemos entrar agora, nós podemos chegar com ousadia até a presença de Deus, por esse novo e vivo caminho que foi aberto por Cristo através do seu sangue. O véu se rasgou, mas não se rasgou de qualquer maneira. Deus rasgou esse véu de cima para baixo, foi do alto, e aí agora não existe mais separação. Deus está no céu, mas tu pode chegar com toda a tua tranquilidade, tu pode chegar com humildade, mas com ousadia, porque tu está chegando na cobertura do sangue de Jesus. Assim como o sumo sacerdote cada ano entrava no Santo dos Santos levando sangue, agora tu pode chegar também na cobertura do sangue de Jesus e ter essa ousadia de chegar na presença de Deus. Então, quando diz Deus está nos céus, quem sabe tu pensa, mas Deus está tão alto, e muitas vezes as pessoas dizem, Deus tem tanta coisa para se preocupar e Ele vai estar escutando a tua situação. Não, tu tem que ter a certeza e a convicção e a ousadia que tu entrou por um caminho que é Jesus, e os ouvidos de Deus estão atentos à tua oração. Os olhos de Deus estão atentos quando tu começa a orar, o Senhor está atento à tua oração. Por isso que eu disse, nós temos que chegar com muita reverência, com muito respeito. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Então eu não posso chegar diante de Deus inventando, colocando coisas que não são. Eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser genuíno. Se eu não creio, eu não creio. Se eu não sei, eu não sei. Se eu errei, eu errei. Agora com sinceridade, com muita reverência, mas com muita confiança que Ele está atento à tua oração. O Senhor tem seus olhos atentos e os seus ouvidos atentos, como disse o apóstolo Pedro. E nessa confiança, tu tem que chegar
diante de Deus. Quando tu diz, Pai nosso que está nos céus. Ele está no céu, tu está na terra, mas tu tem que ter a tranquilidade que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Nós batemos mais um ponto hoje. Nós já chegamos, Pai nosso que está nos céus. Agora no próximo áudio vamos entrar. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê